Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao evento Vozes que Transformam, um espaço totalmente dedicado a histórias inspiradoras na área pessoal e profissional. Hoje eu tenho o prazer de receber a minha grande amiga, ex-aluna, Flávia Pessato, mãe atípica, palestrante e uma especialista na área de desenvolvimento pessoal. Querida, muito prazer em te receber. Né? Nós estamos tendo a facilidade de gravar aqui no Litoral Norte, em Capão da Canoa, porque somos vizinhos e eu quero agora que tu te apresente para o nosso público. Fique à vontade. Obrigada, Ronald. E quando chega essa pergunta para mim, eu quero que tu te apresente. Geralmente eu gosto de iniciar dizendo que eu sou a Flávia, uma apaixonada pelo ser humano e trago comigo doses imensas de amor. Sabe por quê, Ronald? Quando nos solicitam a nossa apresentação, nós sempre trazemos o nosso currículo. Essa é a nossa formação. Isso é importante? É lógico que é. Porém, não nos define como seres humanos. Né? Então eu sempre gosto de falar isso, que a Flávia mesmo, ela se define no bom sentido em uma única frase. Porém o conhecimento é que nos traz autoridade e que também possibilitou de hoje eu estar aqui contando um pouco essa história alusivo aos 15 anos de empresa do IIHD, a nossa saudosa e querida Sociedade Gaúcha de Coaching, né? Perfeito. Eu sou a Flávia, uma professora, minha formação é na área da educação, sou mestre em educação, com as minhas especializações também na área da educação especial e inclusiva, e trabalho fortemente na área do desenvolvimento humano, tanto quanto as pessoas individualmente, Ronald, e também dentro das empresas. E eu gosto muito de falar que todas essas formações, e também por uma certa idade, me trouxeram até aqui e faz com que a gente possa, assim como tu, desenvolver um trabalho de extrema qualidade. Né? Perfeito. Querida, me diz uma coisa, tu tem múltiplas formações, né? Tu é uma mãe atípica, a gente olhando a tua parte técnica, tu fez muita coisa nessa área, sim. Eu sei que tu mentora mães nessa área, mas também tu te direcionou muito para a área de desenvolvimento humano. O que fez surgir essa paixão aí pelo desenvolvimento humano? Tu sabe que eu preciso olhar um pouquinho lá para o passado, Ronald, e lembrei que quando eu tinha os meus alunos, quando eles chegavam a mim, sempre com alguma demanda no sentido de querer melhorar como ser humano. E eu vou linkar sempre a dança com a área do desenvolvimento humano, porque a dança, eu gosto de duas palavras que eu utilizo muito. A dança, olha que interessante. Uma das minhas primeiras Até porque, pessoal, eu não falei isso, mas a Flávia, além de tudo, é dançarina. Quer dizer... Eu tenho o balé clássico como uma formação, né? E fora do Brasil, porque naquela época não existia a faculdade de dança, existia educação física. Então, para te formar em dança, tu tinha que ir para outro estado, né? Curitiba na época, ou tu ia fazer especialização no exterior, como de fato eu fui. Mas quando esse aluno chegava para mim, a primeira coisa que ele dizia era isso: eu não sei dançar. E eu trago essa analogia para a vida. Não é que todos nós sabemos dançar, Ronald. O que falta são professores bons que conseguem olhar naquele ser humano. Eu consigo olhar no Ronald o potencial. É aquele olhar que ninguém vê. E esse desenvolver o ser, esse ser humano, que quando vinha para mim, ali começou uma grande paixão. E na trajetória dessa dança veio o meu desejo, rupturas familiares que eu tive e partes muito íntimas que ou eu me desenvolvia como ser humano, ou seja, o que é tão clichê que a gente fala, né? Cure-se para curar, né? Transforme-se para transformar. E ali eu fui entendendo isso, eu linko também na inclusão,
que são coisas que eu só enxergo a potencialidade. E o desenvolvimento humano, ele veio para isso, para dizer assim, nós precisamos ser pessoas melhores. E o desenvolvimento humano, o autoconhecimento, o que nós aprendemos em sala de aula? Ele é para a vida. Nós nunca estamos prontos. Temos que ser antes de fazer e antes de ter. Perfeito. E tem uma outra frase que tu fez eu lembrar na tua fala, minha querida, que o óbvio, ele só é óbvio para o olho preparado. Então, quando ela falou da questão da dança, olha que olhar interessante que a Flávia trouxe. Cada um de nós, entre aspas, é um bailarino em potencial, depende do formato que a prof olha e tirar o potencial que aquela pessoa tem. Total. E isso, Ronald, o desenvolvimento humano, quando o profissional, ele é sério, ele tem essa, eu gosto de usar 3 palavras, coragem, atitude e ousadia para olhar aquele ser humano. Vou voltar para a dança, tu me permite dizer assim, olha, esse bailarino aqui é um perna de pau. Flávio, o que eu faço com ele? Manda, é meu. Porque eu preciso olhar qual é a potencialidade dele, no que nós somos bons, no que eu tenho de melhor. E é isso que nós profissionais precisamos extrair das pessoas. O que eu tenho de melhor? O que eu posso entregar de melhor para o mundo? Esse é o profissional que nós buscamos. E quanto mais eu me desenvolvo, mais eu ofereço ao próximo uma melhoria do ser. Né? A gente parece que está falando da mesma coisa, mas as coisas elas são ligadas. Vão se ligando, exatamente. Exato. Bom, pessoal, a Flávia, ela é mãe da Aninha, uma menina de 18 anos, uma princesa, né, atípica. E aí eu gostaria de entrar um pouquinho nisso, né, Flávia? Como é que o fato de tu ser uma mãe atípica ajudou você a moldar a tua visão de mundo, né? E de que forma isso foi atrelado à tua atuação profissional? Sabe que isso é muito interessante. E eu não sei se eu já havia te contado isso. Como tu mesmo falou, a Aninha tem 18 anos. Eu iniciei... Uma queridona. Uma querida bailarina, né? Bailarina, né? Não sei porquê, né? Mas é. E eu iniciei, e aqui, Ronald, em 2017, eu assumi como professora dentro de uma ONG, uma associação em Porto Alegre, que eu tinha toda a teoria, né, toda a especialização, mas também eu tinha a prática do movimento. E quando eu assumi a associação, a Aninha já era nascida. E não foi por isso que eu fui para a inclusão, mas quando eu recebo, naquele meu trabalho, alunos, pessoas, jovens, de todas as deficiências que eu poderia elencar para ti aqui, inúmeras, e eu me vejo, eu me deparo com aquelas pessoas e eu, como profissional, me digo assim, ó, o que eu faço? Eu não sei, qual é o olhar que eu tenho que ter? E aí entra a Aninha, que com a sua deficiência intelectual e dentro do autismo, me trouxe, Ronald, aquilo que tu recebe e não tem teoria no mundo, não tem conhecimento no mundo que valide a tua prática. É verdade. Quer dizer, toda aquela especialização, a tua prática de vida como mãe. E aí, quando eu vou para o meu trabalho, eu vejo aqueles jovens oriundos de uma escola especial que a sociedade acha que eles completam 25 anos e não tem mais nada que fazer com eles. Então, manda para casa. É quando nós acolhemos. E aí, quando eu vejo aquelas mães com aquelas necessidades de vida, são mulheres. Eu olho pra mim muitas vezes, quando eu começo a me queixar, eu digo assim, nossa Flávia, tu é muito pequena, né? Porque tu vê situações das mais vulneráveis, das mais diversas, que não caberia aqui num vídeo eu relatar pra vocês. Porém, o que tocou o meu trabalho fortemente? E eu resumo numa frase. Eu tornei aquelas mães, assim como eu, visíveis. Olha que fantástico, pessoal. Elas eram invisíveis
para uma sociedade. Elas eram invisíveis na sua casa. Elas eram invisíveis dos seus maridos. E isso me traz uma carga de muita emoção, porque nós precisamos nos tornarmos visíveis. Perfeito. Para quem não sabe, pessoal, a Flávia está falando isso com os olhos marejados, mas eu também sou pai atípico, né? Nós temos mais essa questão em comum. O Nicolas está com 21 anos, tive o prazer de passear com ele recentemente. Na piscina de bolinhas. Na piscina de bolinhas, que eu adoro, ele também. Na verdade, o que a Flávia está dizendo é assim, com todo respeito a todos os pais e mães que têm situações individualizadas com seus filhos, mas só quem tem filhos assim especiais é que entende, né? Então, com todo respeito aos demais. Flávia, ainda sobre a educação especial e sobre essa tua área, né? Como é que tu vê hoje a inclusão na sociedade e dentro do ambiente profissional? Porque como a Flávia atua nessa parte educacional, de mentoria a mães atípicas, e ela também é uma empresária que atua na parte de desenvolvimento de pessoas dentro das empresas, ela consegue fazer esse link de maneira muito adequada. Então eu gostaria de te ouvir sobre isso. Sim, tu sabe, Ronald, que, por exemplo, uma grande experiência dentro das empresas, nós sabemos que é lei, mas as leis estão aí muitas vezes que são quebradas, não são cumpridas, mas nós sabemos que acima, né, de 100 pessoas, 99, as empresas elas têm, é imperativo você ter toda essa parte da inclusão, da sua diversidade. Eu sou uma consultora de pessoas, eu gosto muito de dizer que eu sou uma consultora de gente. E quando eu estou dentro das empresas, quando eu faço a consultoria, muitos casos vêm sobre a inclusão, por exemplo. Então eu tive agora mais ou menos 2 meses atrás, que houve um líder que o meu diretor disse: Flávia, eu quero que esse rapaz seja líder. Ele está dentro do TEA, dentro do espectro do transtorno, né, do autismo. É uma pessoa hiper inteligente, mas, Ronald, ele não, aonde a empresa queria deixá-lo, não era o lugar de conforto dele. E aí tu pode dizer, não, mas tem que tirar do conforto. Não nesse caso. Perfeito. Tem uma frase que diz assim, né, que nós precisamos que o tempo vale ouro, o tempo é sábio. Isso eu concordo. Na inclusão, o tempo não vale, é um neurônio que se queima. É o tempo do jovem, é o tempo daquela pessoa. Exato, é uma sinapse que ela se vai e eu não posso perder isso. Então, dentro da empresa, nesse caso da inclusão, eu comentei para o diretor que qual eram as habilidades, qual eram as capacidades daquele rapaz. Então nós precisamos colocar ele naquela habilidade máxima que ele tem. Flávia, eu acho que vale a pena, sem querer te interromper, mas já interrompendo, falar para o nosso público que existem os mais diversos tipos de autismo, né, pessoal? Então existe o autismo de alta performance, existe o autismo severo, né, que a pessoa ela tem várias limitações. Enfim, cada caso é um caso. Sim, correto, Flávia? Correto. Até eu trabalho com todos os níveis que tu possa imaginar e isso é uma condição, né, Ronald? Importante a gente dizer, não é uma doença. Ele tem, como muitas vezes empresa, aquele lá tem um problema. Não, ele não tem um problema, ele tem uma condição e nós vamos nos adaptarmos a ele e não ao contrário, né? E isso muitas vezes o que acontece, o mundo exige que eles se adaptem a nós e não é essa a realidade. Então, o que aconteceu ali na empresa, o que eu fiz? Nessa transição, eu coloquei ele no seu lugar de conforto. Porque ele é capaz, inteligentíssimo. Então, isso muitas vezes a empresa, qual é o meu maior obstáculo na empresa? É a não confiança naquele profissional. Será que ele vai realmente entregar aquilo que a gente quer? E aí eu faço aqui uma grande ressalva. Você tem que entender que ele vai entregar aquilo que lhe é pedido. Não exija outras coisas que não estava combinado. Perfeito. Minha querida,
você trabalha com mães atípicas e você conhece tão bem quanto, né, os desafios que as mães atípicas têm. Quando a gente junta o papel de mãe atípica com o papel profissional, quais são os principais desafios dessas mães profissionais ou vice-versa? Olha, eu acho que nós vamos ter que sentar aqui. E ter outra live só sobre esse assunto. Eu acho que é bem interessante. Perfeito. Mas sabe que eu posso falar apenas da minha experiência, da minha percepção. Todas nós, mulheres, eu acho que eu vou além. Todos nós, seres humanos, buscamos algo em comum, que é o reconhecimento. Isso é inerente ao ser. O seu lugar ao sol, né? Eu costumo dizer, o lugar ao sol. Total. O sol é para todos, a sombra é para poucos, né? Então isso acontece muito, mas é só uma brincadeira. Então quando a gente fala de essa mãe atípica, o que é atípica? Uma mãe que tem um filho com alguma deficiência. E a empresária, nós queremos ser tudo, Ronald. Nós queremos ser tudo. E a sociedade também nos impõe padrões. Ou seja, eu tenho que acordar cedo, cuidar da minha filha com deficiência, eu tenho que estar bonito, eu tenho que estar com a unha feita, cabelo feito, eu tenho que estar pronta e ainda tenho que chegar na empresa sorrindo porque a minha filha teve uma crise de epilepsia antes de sair de casa. A situação é essa. E não há problema algum aqui. Não tem vitimismo, não tem baixo astral, não tem nada. Apenas a nossa forma de ver a vida e fazer a vida acontecer, ela é diferente. Ou seja, eu preciso ter uma empatia, e nós falamos muito em liderança humanizada. Eu preciso ter respeito, eu preciso ter uma empatia, não pena. É ser empático, é ter aquela compaixão. Olha, aquela mãe hoje chegou que não estava muito bacana. Não importa se ela é uma diretora, se ela é a moça da limpeza, Ronald. O respeito, o acolhimento é para todos. Só que driblar nesse equilíbrio é um equilíbrio entre ser uma mãe atípica e ser uma empreendedora, ser uma empresária, que todos os dias quando a gente acorda é um novo desafio. Me deu um gancho muito interessante para a gente mudar um pouco o rumo e entrar na parte de liderança. Né? Sem sombra de dúvida, no pós-pandemia, nunca se falou tanto em liderança humanizada como agora. Incrível. Né? Incrível. Tu como profissional do mercado, né? Tu enxerga que existe essa liderança humanizada dentro das empresas? Ou hoje se fala muito e ainda se tem muito pouco isso na prática? Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que a nossa mentalidade está mudando. E eu penso que eu tenho esse trabalho dentro das empresas. Ou seja, pode ser pouco, nós seres humanos estamos mudando. A pandemia, ela me ensinou sempre muitas... evoluindo, né? Sempre. Deveria ser o curso, né, natural. A pandemia, ela nos mostrou muitas coisas. O que está acontecendo com a nossa cidade, o nosso clima, nos mostra muita coisa. A pandemia, muitas pessoas entraram nela e saíram como entraram. Outras pessoas, elas mudaram de uma forma absurda. E outras pessoas, elas ficaram pior do que elas eram. É verdade. É simples assim. E aí depende, eu acho, do nível até de evolução individual de cada ser, né? Total, mas a gente viu isso muito claramente. E aonde a liderança entra? Eu dentro da empresa, eu trabalho muito essa mentoria individual. E eu tenho, Ronald, nunca te contei isso e agora conto aqui também para a tua audiência, nessas vozes que transformam. Eu tenho um treinamento dentro da empresa que ele se chama Lidera e Lança. Ou seja, faça essa brincadeira da liderança que você lidera e lança, você expõe, você expande, né? Então essa liderança, não importa que existam, eu acho que nós estamos no caminho, mas eu penso que eu estou fazendo aquela minha gota mísera no oceano, eu estou fazendo. Porque nós temos que, a liderança humanizada, Ronald, ela inicia desde o CEO, tu trabalha com executivos, né? Sim. Tu é um C-level, então quer dizer, eu preciso pegar o topo e a base. E aí nós vamos construindo isso juntos. Essa liderança humanizada, respeito aos seus valores, essa cultura organizacional. A cultura, muitas vezes, em outros colegas falaram, gente, não é só uma missão, um valor na parede. Isso não é nada. Será que todos nós estamos
sendo humanos, sendo empáticos? Será que tem programas que podem falar somente sobre isso? E aí muitas vezes a gente cobra que líderes sejam humanos, mas tu não capacita eles para isso. Exato. Então como é que tu quer? E aí tem uma frase na liderança humanizada que eu gosto muito e é uma palavra que eu uso para a vida, que as pessoas chamam de autoconhecimento. Eu vou um pouco além, é da autoconsciência. Muito bom. É isso que muda. Que faz parte dentro da estrutura do Daniel Goleman lá da inteligência emocional. Exato. E aí eu te faço nem uma pergunta, só divido contigo algo. Eu só consigo mudar aquilo que eu reconheço. Não adianta eu vir para ti, tu um executivo, e dizer, Flávia, eu quero fazer uma mentoria contigo. Vamos lá. Qual é o teu real propósito disso? Nós precisamos de clientes? Claro que sim. Mas qual é o teu propósito? E hoje, Ronald, eu posso falar outra coisa? Pode. Deve. Outra coisa. Hoje, as pessoas falam muito em propósito. O que é propósito? Vamos lá no dicionário. Propósito, se propor algo. Pronto, simples assim. Eu não quero um propósito macro, né? Esse é o propósito. Só que hoje, o propósito, ele já está perdendo o seu status, o seu espaço. Agora, sabe o que precisa? Fazer sentido. Muito bom. É isso que está na empresa. Chega. Mas dentro da tua experiência, tu acredita que as pessoas, a maioria das pessoas que tu atende, elas têm o seu propósito definido? Totalmente. E se não tem, qual o primeiro passo para chegar lá? Esse é um dos meus grandes trabalhos, né? Trazer clareza, trazer luz para aquilo que tu não sabe. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha milhões de conhecimento. E aí chegou um momento que eu disse, tá, mas o que eu faço? Quando tu me pede para passar... Como é que eu costuro tudo isso? Ou tu me pede, Ronald, Flávia, tu pode passar a tua formação? Caramba! Eu tenho tudo isso, claro, também uma trajetória longa já de idade. Mas aí chegou um momento da minha vida que eu disse, tá, mas vem cá, quem eu sou? Quem é o Ronald? Quem é a Flávia? Quem são esses profissionais? Aí é que entra a importância do propósito. Exato. E aí, dentro da empresa, na área, trabalhando no mentoring, por exemplo, na mentoria, trazer a clareza, seja para ti. Quando me procura, Flávia, isso acontece, tá, Ronald? A gente muda os ciclos. O que tu fazia antes, talvez agora tu não faça mais sentido tu fazer. Então eu preciso trazer luz para isso. Então eu trago, conforme a pessoa me traz, eu vou trabalhando todas as ferramentas que nós temos, uma escuta, Ronald, que é o mais importante na vida, é uma escuta ativa. Tenha interesse genuíno para aquela pessoa que está aqui. Tu tem interesse em mudar? Eu passei por um processo... Tu tiveste bons mestres, hein? Ai, meu Deus, tava demorando, né? Mas eu vou chegar lá. Só mais um detalhe, tá, pessoal? A Flávia usou uma fala agora, eu fico muito atento, até por praticar o mentoring e o coaching com meus clientes, eu também tenho uma escuta muito atenta. Ela falou, eu um pingo no oceano, não é verdade isso, tá? A Flávia é muito mais que um copo, uma jarra, um balde no oceano. É que uma das características dela é a humildade, então... Mas a gente, estamos juntos na humildade. Né? Estamos. E quando fala muito de humildade, eu gosto sempre de dizer que não é o mendigo. Isso. Né? Não é mendigar. Perfeito. Eu não preciso mendigar nada para ninguém. E a gente vinha falando sobre isso, quando a gente adquire uma certa maturidade, o que menos a gente aceita na vida é migalhas. É que a gente é da escola, né, pessoal, do Sócrates, do só sei que nada sei. Então, quanto mais a gente adquire conhecimento, quanto mais nós adquirimos formações, mais a gente se convence que nós temos muito a evoluir ainda. Exato. Então, e isso traz aí uma dose de humildade, né? Para nós que temos aí um vasto conhecimento graças às nossas formações. E ter humildade também é eu entender que tudo aquilo que eu aprendi, eu tenho obrigação de compartilhar. Perfeito. Minha querida, agora puxando para o Joel que tu falou em mentoring, ela tá me dando gancho para todas as perguntas, tá ótimo.
Falando do mentoring e do coaching, né? Que são duas metodologias diferentes, mas que se complementam de uma forma maravilhosa, né? Eu uso, a Flávia usa nas mentorias dela. Gostaria que você nos trouxesse aí para o nosso público como é que essas metodologias elas despertam o potencial das pessoas. Como é que tu enxerga isso? Eu vou dizer a minha percepção, tá? A minha base naquilo que foi útil para mim, aquilo que eu usei e tive resultados com isso. Bom, vamos imaginar que tem um público aqui que não sabe o que é coaching e o que é mentoring. O que é coaching e o que é mentor, tá? Quando eu trago isso, eu digo sempre que... Parece que ela está lendo as minhas perguntas, tá? Mas essa eu vou fazer depois. Não, então deixa eu pular Não, essa. isso é rapport, pessoal. Isso é sintonia. Eu acho. Mas eu digo muito assim, ó, que o processo, isso aconteceu comigo. O processo de coaching, ele trouxe para mim a ação, a racionalidade dos fatos. Nós que somos mulheres criativas, seres humanos criativos, a gente tem muitas ideias. A gente quer fazer tudo, mas não tem a execução. E foi isso que me levou ao coaching, ao processo. E eu estava dentro de uma escola que eu sou trainer em PNL, sempre gosto de lembrar disso. E no corredor da escola, eu escutei uma voz muito forte falando: você está no ponto A e você quer chegar no ponto B, e como é que eu faço? Agindo. Opa! Foi isso que me levou. Ou seja, a tua voz. Olha isso. Vozes que transformam. Vozes que transformam, perfeito. Olha isso, eu não tinha pensado nisso. Olha que link interessante, né? E foi aquela voz que fez eu toque lá na porta e dizer: eu preciso disso. E eu já era uma profissional na área, o quê? Eu já era uma treinadora comportamental, eu já era uma mentora. Então, essa área de mentor, de professor que eu trago, eu aconselho, eu oriento. Eu não foco no passado, mas eu preciso entender o que aconteceu lá atrás. Perfeito. O que aconteceu? O que levou a isso? E a área dos processos de coaching, ele é daqui para frente, né, Ronald? Ele é lá. O coaching, ele é muito racional. E aí quando dá esse casamento, por que os casamentos, os bacanas, eu sempre gosto de falar também, não é os opostos que se atraem, não. São os dispostos que se atraem. Muito bom. Então nessa diferença a gente equilibra bastante. Dentro da empresa nem se fala. Eu dentro da empresa, eu venho ali um colaborador e eu disse, esse aqui eu vou usar as ferramentas do coaching. Perfeito. Esse aqui, esquece coaching, esquece o processo de coaching, vou usar o mentoring, eu como mentora. Então nós temos essa identidade. A Flávia falou uma outra coisa que eu gosto de falar em sala de aula, pessoal, que é assim, nós precisamos conhecer o passado do nosso cliente, seja ele o mentorado ou o coach, para entender o presente e projetar o futuro. E quando nós falamos de futuro, nós estamos falando de ponto A e ponto B, estado atual e estado desejado. Exatamente. Né? E parece tão básico, mas eu presencio muitos cursos na área do coaching, na área do desenvolvimento humano, que é essa ferramenta, e muitas vezes ultrapassando limites que não é da nossa área. Querida, por incrível que pareça, a maior parte das pessoas que eu bati um papo até agora são mentores e são coaches também, mas eu não fiz essa pergunta, né, para a gente esclarecer para o nosso público. Qual a diferença entre mentoring e coaching, na tua visão? Olha, na minha visão, o mentoring, eu vou trazer para mim, eu começo com isso também, é aquela pessoa que ela já percorreu aquele caminho. E isso eu falo muito para as pessoas. Procure, todo mundo deveria ter um mentor, deveria ter um coach, tá? Perfeito. Essa é a primeira, aí você escolhe, bom, nesse momento é um coach, esse momento é um mentor, você define isso. Só que o mentor é aquela pessoa, por exemplo, quando eu vou querer, Ronald, tu pode ser o meu mentor, ou seja, Flávia, qual é a área? Ronald, eu preciso fazer uma transição de carreira, ou preciso trabalhar, como vem para mim também, essa falta de clareza daquilo que eu faço. Esse mentor, ele já percorreu o teu caminho, ele pode te dar, ele te dá tudo na mão, vamos dizer assim. Tu usa uma expressão muito bacana do coach, do peixe, lembra? Isso, o coach, ele ensina a pescar, né? E o mentor, ele dá o peixe. Tu viu só o que eu fiz agora? Eu disse, me perdi responde tu.
peguei, viu? Mas é isso, brincando, né? Não, mas é isso mesmo. É isso. Então, eu gosto muito, eu gosto das duas coisas, sabe? Eu sou uma coach. E eu também sou uma mentora. Perfeito. Então, a gente nós temos múltiplas identidades e que a gente usa quando for requisitado. Perfeito. Querida, nessa tua amplitude, né, de atividades e papéis, eu imagino que tu deve ter vários casos marcantes na tua vida, né? Tanto como uma mentora de mães atípicas, como também a tua atuação dentro das organizações. Gostaria que você trouxesse um exemplo ou um de cada, fica totalmente à vontade. Eu vou trazer, Ronald, algo que aconteceu recentemente, que me marcou profundamente, e hoje, como o resultado aconteceu, eu me sinto muito, muito feliz e satisfeito. O diretor da empresa chegou para mim, eu não sei se eu já havia te falado, eu faço uma coordenação na área emocional de uma gestão de call center. Nem havia te contado isso, não. Né? E essas pessoas que atendem call center, embora sejam de uma área do segmento seguradora, é um call center. Claro. As pessoas ligam para lá para call center carro, é sempre, né? Call center. Sempre call center. E o call center, ele tem, eu gosto de falar que ele tem um prazo de validade para aqueles colaboradores. E se tu não for bom mesmo nisso, o teu turnover, o absenteísmo, ele acaba com a organização. É estratosférico. Total. E aí eu cheguei na empresa cedo e o diretor disse para mim, quando ele só chama, né, lá para a sala de reuniões, eu disse, bom, aí sabe Deus o que vem, né? E ele disse para mim assim, a queima-roupa, Flávia, eu preciso demitir essas 10 pessoas com a lista. Mas por que, diretor? Eles são ruins, eles são horríveis, para não dizer outras coisas aqui que não cabem. Eu disse, o senhor pode me dar 1 hora para isso? Ele assim, eu te dou, exatamente como eu estou te dizendo, eu te dou 45 minutos. Peguei a pasta e fui lá, sentei na minha sala e disse assim, gente, deixa eu só entender o que está acontecendo. Ronald, demiti 10 pessoas chegando de um call center. Gente, isso não se faz, como é que o RH faz isso? E aí, naqueles 45 minutos, eu chamei aqueles 10 colaboradores jovens. Eu tinha um contato casualmente com todos de uma forma, um vínculo muito forte. E eles estavam atendendo as suas demandas de uma forma que não era a sua essência. Isso, a sua emoção naquilo era muito forte. Na seguradora a gente tem os danos corporais, tem o sinistro simples, tem apenas a triagem. E aí eu remanejei todos eles. Tu vai ficar aqui, tu fica ali, tu fica... O call center, ele simplesmente mudou em 30 minutos. E as pessoas disseram, essa aí é uma doida. E aí eu voltei para o diretor e disse, diretor, deixa eu lhe falar uma coisa. Vamos fazer uma experiência de 2 dias, únicos 2 dias, nessas posições diferentes. Resumo da ópera. Nenhum foi demitido. Pô, que fantástico. Eles só estavam, Ronald, em lugares errados. Dentro de um call center. Só que ninguém olha para o call center. Perfeito. Tu observa, faz esse link comigo de call center e mães atípicas que são invisíveis. Tu acha que isso não tem a ligação? Tem match, e se total. vem para mim, com certeza. É meu. Pessoal, eu quero aproveitar essa fala da Flávia e dizer para vocês a importância, a gente às vezes se torna repetitivo, mas é uma verdade absoluta, do autoconhecimento e do heteroconhecimento. O que a Flávia fez nada mais foi, parece simples, mas não é, porque ela tem uma larga experiência nisso, assim como eu, como várias pessoas que nós conhecemos, né? De olhar para as pessoas e identificar onde é que elas devem ficar. Eu sempre falo em sala de aula que eu tenho um conceito, Flávio, de alta performance, que é óbvio, mas eu vou falar de novo, o óbvio só é óbvio para o olho preparado, que é o seguinte, alta performance são as pessoas certas nos lugares certos. E o que aconteceu foi que ela, questão de 45 minutos, detectou que as pessoas estavam nos seus lugares errados e ela salvou 10 pessoas de uma demissão.
Então, assim, exemplo 10 fantástico. famílias, né? 10 famílias, perfeito, ampliou, perfeito, 10 famílias. 10 famílias. Que fantástico. Querida, dentro do teu portfólio tu ainda atua numa ONG, eu não sei se tu dorme, né? Eu não sei se ela dorme, tá, pessoal? Mas tudo Logo bem. quem falando? Como eu tenho entrevistado muitas mulheres, né, até porque 65% do público no Instituto IHD são mulheres, eu sempre digo que elas vão dominar o mundo, e aqui não tem retórica nenhuma, eu acredito fielmente nisso. A Flávia ainda atua numa ONG, né? Ela atua numa ONG, e aí me diz, como é que tu atua nessa ONG, né? Que tipo de trabalho tu faz? Como é que tu consegue beneficiar as pessoas que estão lá dentro, enfim? Sim, a ONG é um trabalho que o resultado dela é tão incrível porque trabalhamos coletivamente. Não é só a Flávia, é uma diretoria que acolhe, são pessoas dispostas a doar. Não existe uma pessoa que não me chame, Flávia, vocês precisam de roupas, vocês precisam de leite, vocês precisam de lanches para hoje. Então as coisas acontecem no dia a dia. Lá, Ronald, eu já estive em campo muito forte. Hoje eu estou mais nos bastidores, cuidando dessa equipe multidisciplinar, que são voluntários e que trabalham de uma forma... Quanto tempo tu atua nessa? Desde 2017. Uau. É bastante tempo. 8 anos já. A ONG ela surgiu em 2005. Bastante tempo já. Então, assim, o que acontece? Isso que eu falei lá no início, né? Muitas vezes os jovens que têm necessidades especiais, a sociedade, a escola, isso desde que o mundo é mundo, eles adquirem uma certa idade e a escola, vamos dizer, regular, diz para ele, olha, vai para casa, não tem mais o que fazer. Então as ONGs, as associações que são sérias, isso eu gosto muito de frisar, elas acolhem. Para quê? Para que elas tenham atividade. É como se tu fosse num contraturno, entende? Numa aula. Porque talvez, Ronald, naquele momento que aquele jovem fica lá dentro da associação entre 2 e 5 horas, é o único momento que a sua mãe tem para fazer algo. Verdade. E eu não deixo aquela mãe ficar. Tem mais isso. Então assim, lá vem a professora Flávia. Isso mesmo, não pode. Ou então a gente faz os vídeos, né? A mãe tá ali. Vai, tira, e muitas vezes as mães não conseguem, quando vem aquele tempo livre, o que eu faço? Porque aquele vazio, ele não se preenche. Então assim, vai fazer uma unha, vai sair, então a ONG ela vai muito além só do que recepcionar aqueles jovens. Eu trabalho muito na área do movimento, e muitos jovens ali sequer caminhavam quando chegavam. Chegavam de cadeira de rodas ou os seus passos muito tímidos e com um movimento que nem aquela mãe acreditava que aquele jovem poderia chegar. Né? Então a equipe toda, é psicólogos, é assistente social, é professor de educação física, de música, de conto, de leituras. Pessoas jovens que sequer assinavam o seu nome, hoje assinam. Olha a Aninha. Que legal. Flávia, quando eu saí com o Nicolas recentemente, né, eu até comentei com a Adriana sobre isso, que eu noto assim que as pessoas, talvez devido aos movimentos que têm ocorrido no Brasil e no mundo, e é aí que eu quero colher a tua opinião, eu tenho notado que a questão dos jovens atípicos, enfim, das pessoas atípicas, está um pouco mais disseminado na nossa sociedade. Com base em que eu estou falando isso? Antigamente, quando eu saía com o Nicolas, e ele tinha algumas reações em público que são comuns, né, dos jovens atípicos, as pessoas olhavam assustadas, né, algumas até a gente que tem essa noção criticavam na boca miúda, como os a gente olhares, diz, né? os olhares. E eu estou notando uma certa normalidade em relação a isso. Né? E eu vejo também muitas campanhas. Nós vamos ter em breve, aí, agora dia 2 de abril, existe essa campanha anual, né, de conscientização ao dia do autismo, etc. Como é que tu enxerga esses movimentos sociais, né? Tu que é tão envolvida com isso? Tu falou uma palavra importantíssima que dá um norte ao cerne da questão, que é conscientização. Perfeito. Eu percebo que nós estamos num caminho ainda muito inicial,
porém de uma forma que a conscientização, a divulgação, os casos que antes ficavam escondidos, Ronald, dentro de casa, talvez é isso que as pessoas muitas vezes têm que se dar conta. Hoje em dia as pessoas não têm mais vergonha de sair. Hoje precisa, essas pessoas têm vida. Aquela mãe, voltamos para a mãe, aquela mãe tem vida. Então, conscientização, campanhas. Muitas vezes, assim, uma criança está almoçando, e isso já aconteceu comigo aqui no litoral, tem uma Panvel, aqui pertinho onde nós estamos, e eu via que aqui o menino, ele brincava, ele jogava aquele carrinho da Panvel, sabe? E o nosso olhar, que é uma coisa impressionante, que a gente já detecta, né? Opa, ali tem algo que eu posso ajudar. Aquela mãe, ele não queria entrar na farmácia. E aquela mãe precisava comprar aquele medicação. E eu cheguei até a mãe e disse, posso ajudar? Posso ficar com ele? Quer que eu compre a medicação? Então ela começa, aí como é que é a tua filha? Eu disse, olha, a minha filha não tem esse tipo de crise, mas também... Então tu começa, mas tu vai na praia? Claro que sim, vou na praia, mas eu também. Então tu começa a conviver e perde um pouco aquele olhar. Aí vira uma rede de apoio também, total, né? E perde aquele olhar de, não educou direito, isso aí é birra. Exato. Nós precisamos ter isso. É interessante tu tá almoçando, Ronald, num restaurante ou jantando com a tua esposa e tu tá ouvindo uma boa música e ter uma criança autista que quebra tudo. Não vamos ser hipócritas. Não é bacana. Porém, naquele ambiente, eu sempre peço, Deus me usa como instrumento, que eu esteja num ambiente desse, para que eu possa ajudar aquela mãe, aquele pai que saíram para jantar. Perfeito. Fantástico, né, pessoal? Fantástico. É uma aula aqui. Querida, e tu, né, com muito gosto, eu fiz um convite muito especial para você participar da nossa obra, né? E também aqui do Vozes que Transformam, a Flávia prontamente aceitou. E gostaria que você falasse um pouco da tua conexão, né, com a antiga Sociedade Gaúcha de Coaching, hoje o Instituto IHD. O que foi mais significativo para ti? Como é que foi esse contato? O que o Instituto, a escola ajudou a Flávia naquilo que a Flávia se tornou hoje? Sabe que quando a gente fala em Sociedade Gaúcha de Coaching, que eu gosto muito também gosto desse nome, nós já falamos isso, né, até com outras colegas, percebe que a Sociedade Gaúcha de Coaching, ela também teve a sua evolução. Perfeito. Para o Instituto. O Ronald da Sociedade Gaúcha de Coaching era um. O Ronald de hoje era outro. E nós, e aí eu vou me incluir, tu me permite? Claro. Acompanhamos essa evolução. E isso é o bacana do ser humano. Quando eu procuro a Sociedade Gaúcha de Coaching, hoje Instituto, a primeira coisa que eu ouvi foi a tua voz na execução. Procurei, mas eu só permaneci, eu só fiquei por ser uma instituição que tem como o presidente, tem como o CEO, seja o nome que tu quiseres te dar, uma pessoa íntegra, uma pessoa séria, uma pessoa que sabe exatamente o que está entregando e não deixa um aluno para trás. Gratidão, que lindo ouvir isso. E isso não é só a questão do teu coração, é uma questão de conhecimento. E tu une essas duas coisas de equilíbrio em trazer o interesse genuíno pelas pessoas e fazer com que elas cresçam. Perfeito. Cresçam. E muitas vezes tu observa em nossos grupos aqui de conhecimento do Instituto, esse grupo aqui do IHD dos livros, o que o Ronald faz geralmente? Sempre compartilhando informação. Verdade. Tu não detém a informação. Quando nós fizemos o último dia da nossa formação, e eu cheguei de uma maneira e eu saí da formação de outra, que era a sala, tu vai lembrar, a sala escura, e a gente foi indo, né, passando, eu me senti como se fosse
sabe, o degrau que eu estava subindo, e eu indo, e eu saí da Sociedade Gaúcha de Coaching. O meu desejo era ser palestrante. Olha só. E hoje, com muita honra, com muito orgulho, eu posso dizer que o Instituto, ele foi tudo para mim. E nenhuma palavra humana poderia expressar a minha gratidão a ti e ao Instituto. Vai fazer eu chorar aqui na frente de vocês, pessoal. Olha, o Ronald também tem um lado, o golfinho aí, que não é fácil. Todos temos. Todos temos. Querida, e se tu tivesse que fazer um pitch de vendas para quem está nos assistindo? Olha, eu diria o seguinte, que a evolução do ser humano, ela precisa ser monitorada o tempo inteiro. O autoconhecimento, ele é vital, falamos isso, nós não nascemos prontos. Perfeito. Invista em você, invista num mentor, de preferência que seja eu, tô brincando, mas faça isso. Bom, você tem várias escolhas. Várias escolhas na área do desenvolvimento humano, que isso muitas vezes não é uma questão, o tempo todo nós precisamos evoluir. O mundo está mudando e nós precisamos acompanhar juntos, perfeito. Querida, nosso papo tá maravilhoso, e vocês já viram que a Flávia gosta de falar, eu também gosto de falar pra caramba. Quer dizer, teria assunto aqui para muito tempo. Mas eu tenho uma pergunta. Por favor. Vai inverter os papéis aqui, vamos ver. Mas esse que era o grande objetivo. Esse era o grande objetivo. Eu gosto Isso não estava no roteiro, não tá, tava. gente? Mas eu disse pra ele, não sei qual é o roteiro. Eu sempre falo que ofereça ao mundo aquilo que você quer receber. Perfeito. E eu quero te fazer essa pergunta. O que tu quer oferecer para o mundo, para as pessoas, de tudo que tu já contribuiu conosco? O que eu quero? Olha, excelente pergunta. Eu quero continuar contribuindo com o meu conhecimento até o dia que o Papai do Céu fechar meus olhos e eu ter a certeza de que eu cumpri o meu propósito de vida da maneira como eu estruturei ele nos últimos 15 anos. É isso. Mas a última palavra é tua, minha querida. Eu quero que tu deixe um recado para aquele pessoal lá. Eu quero dizer para você que quando perguntarem quem é você, você esqueça um pouco aquilo que você fez, aquilo que você estudou, e você diga genuinamente, com a sua alma, com o seu coração, de fato, quem é você. E tenha um interesse genuíno pelas pessoas. Dê amor, seja amor. É isso que nós precisamos. Feito, pessoal. E para você que é nosso telespectador, nosso muito obrigado por essa audiência maravilhosa. Vocês viram que realmente esse espaço, não é à toa que o nome é Vozes que Transformam. E toda semana nós estamos aqui com um convidado ou convidada super especial para trazer histórias inspiradoras para você. Então, coração. Então, até a próxima semana. Valeu! Tchau!